Oi, gente. Hoje é sexta-feira, dia da coluna Sextou. É a última Sextou do ano e eu vou indicar para vocês um filme muito legal para você ver nessas férias. É o documentário Elton John, Never Too Late, sobre o grande cantor e compositor Elton John. Se você curte esse tipo de conteúdo sobre cinema, música e literatura, sempre com essa pegada mais alternativa, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber as notificações. Eu tenho quadros novos de segunda a sábado. E queria deixar um grande beijo, um Feliz Natal, um ótimo Ano Novo a todos os assinantes, pessoas que apoiam meu site de jornalismo cultural, andrebarcinski.com.br. Galera, conheça o site, R$20 por mês, você tem um monte de benefícios, você tem 3 textos inéditos por semana, pode participar de cursos, debates, workshops, tem muita coisa legal, você tem acesso a um acervo gigante de material. Dê uma olhada lá, andrebarcinski.com.br, acho que vocês vão gostar. Bom, hoje eu queria recomendar para o final de semana um filme muito legal, muito bem feito. Mesmo que você não seja o maior fã do mundo do Elton John, vale muito a pena ver, galera. É um filme que está na Disney Plus, chama Elton John, Never Too Late. É um documentário, é autorizado pelo Elton John, mas o Elton John não é daquele tipo de cara que fica escondendo os problemas que ele teve no passado. Então o Never Too Late, claro, é autorizado, é um filme chapa branca, digamos assim, mas o Elton John fala dos problemas que ele teve com drogas, fala dos problemas que ele teve de relacionamento. O Elton John tá de bem com a vida, né, se aposentou aí há 2 anos atrás, e ele coproduziu esse filme sobre a própria vida dele. E o Elton John, galera, ele é um colecionador compulsivo, né? Ele coleciona um monte de coisa. Ele coleciona óculos, como todo mundo sabe. Ele é um grande colecionador de disco, tem centenas de milhares de discos. E outra coisa que ele coleciona, que muita gente não sabe, e eu não sabia, eu soube porque eu entrevistei os diretores do filme, é material fotográfico, de filme e memorabilia da própria vida dele. Esse filme, galera, foi dirigido por uma dupla de cineastas. Eu entrevistei os dois para o meu site, também para a Folha de São Paulo. Eles são o R.J. Cutler, R.J. Cutler, que é um diretor de filmes muito legais, como The War Room, é um documentário sobre política americana. Ele fez um filme chamado The September Issue, o Exemplar de Setembro, que é sobre a Anna Wintour, a editora da Vogue, né? E todo o processo de produção do famoso exemplar, do famoso volume de edição de setembro da revista Vogue. E o outro diretor desse filme é o David Furnish. Quem é o David Furnish? David Furnish é o marido do Elton John, né? Eles têm 2 filhos, eles estão juntos há muito tempo, e essa dupla fez esse filme Never Too Late usando como base entrevistas que o Elton John deu para o jornalista inglês Alexis Petridis. Há uns 3 ou 4 anos o Elton John publicou a autobiografia dele, que chama Me, se não me engano. Eu não li esse livro ainda, mas quem leu disse que é bem legal. E nesse livro ele teve um ghostwriter, digamos assim, um escritor fantasma, que foi o Alexis Petridis, que pegou todas essas entrevistas do Elton e transformou numa narração em primeira pessoa, num texto em primeira pessoa, que é a base do livro da autobiografia. O Petridis tinha dezenas, centenas de horas de entrevistas dele com o Elton gravadas, e são entrevistas muito legais, porque o Elton John não está falando para a câmera, ele está falando para um cara que é amigo dele. Então as entrevistas são muito pessoais, né? Não era entrevista, quando eles fizeram essas entrevistas, o objetivo não era divulgar as entrevistas, era usar como base para o livro. Então as entrevistas são muito pessoais, muito íntimas. O Elton John fala com muito carinho, ele é um cara muito engraçado, né? Um cara muito inteligente, assim, e ele fala aí das coisas da vida dele de uma maneira muito bacana, muito pessoal. E o Cutler e o Furnish, né, o marido do Elton, decidiram usar essas entrevistas como base do filme. Então basicamente, você ouve o Elton John em off, não tem entrevistas novas com o Elton, nem precisa, né, tem muito material, e não tem mais ninguém falando do Elton John, com exceção do grande parceiro dele, o Bernie Taupin, que aparece em cenas de arquivo. Mas o filme é basicamente o Elton, você ouve a voz do Elton contando as histórias, e essas histórias são ilustradas por cenas de arquivo inacreditáveis, galera. Assim, é impressionante como o Elton John, desde o início da carreira dele, teve essa preocupação em guardar tudo
em termos de fotos, de imagens, de memorabilia, de anotações. Na entrevista que eu fiz com os dois, eles me falaram que o Elton, nos anos 70, teve um diário durante um tempo. Assim que ele fez a primeira turnê dele nos Estados Unidos em 1970, ele tinha um diário, que ele até esqueceu depois, ele nem lembrava que tinha esse diário. Eles acharam o diário e é muito, muito legal ver as anotações que o Elton John fez sobre esses shows nos Estados Unidos. Um evento muito importante dessa turnê do Elton John, dessa primeira turnê do Elton John em 1970 nos Estados Unidos, foram os shows que efetivamente revelaram o Elton John para o público americano, né? Foi uma série de 6 apresentações num pequeno clube em Los Angeles chamado Troubadour. E nessa época, 1970, o Troubadour era um clube, como eu falei, muito pequeno, mas era um clube meio insider, assim, todo mundo que era alguém na cena de Los Angeles se apresentava no Troubadour. Então, Buffalo Springfield, Linda Ronstadt, Johnny Mitchell, né, Neil Young, toda essa galera ia no Troubadour. Tinha muita gente também de comédia, né, Steve Martin, essa galera toda se apresentava lá. E o Elton John fez uma residência de 6 noites no Troubadour, que é considerada assim um marco na carreira dele, porque os shows foram antológicos, todo mundo que viu esses shows pirou, e as críticas foram tão positivas que o Elton John virou meio que um astro do dia para a noite. Então o Elton sempre teve esse carinho muito grande pelos Estados Unidos, pela Califórnia em especial, e esse documentário, Never Too Late, ele meio encerra com uma trinca de shows que ele fez no estádio de beisebol do Dodgers, né, um time de beisebol de Los Angeles, que encerrou a turnê norte-americana dele de 2022, ou seja, foram os últimos shows que ele fez nos Estados Unidos. Então o filme mostra a preparação dele para esses shows e conta em flashback toda a carreira dele. Galera, é muito, muito legal esse filme. De novo, é um filme feito pelo Elton John, feito pelo marido do Elton John. Então ele não há uma coisa jornalisticamente isenta, mas ele é muito bem feito e ele não se esquiva de falar de problemas do Elton. Mas é muito legal ver também a parte mais íntima, ele com os filhos, ele com o David Furnish. Ele acho que nos últimos anos ele tem tido uma vida muito feliz. E é um filme solar, um filme alegre, assim, com muitas histórias legais. As histórias dele com John Lennon, tem cenas do último show do John Lennon. Até fiz um vídeo sobre isso aqui. Em 74, o Elton chama ele para participar de um show dele, Elton John, e a última vez que o John Lennon sobe num palco, o Elton conta essa história. Tem muitas imagens do show. Tem imagens assim que fãs do Elton já viram e outras que são ou inéditas ou muito raras. Então recomendo demais para você ver nesse final de semana Elton John, Never Too Late na Disney+. Se você gosta desse tipo de quadro sobre cinema, música e literatura, conheça meu site de jornalismo cultural, andrebarcinski.com.br. Galera, R$20 por mês, você tem acesso a muitos benefícios. Você tem 3 textos inéditos por semana que eu escrevo só para o site. Você pode participar de cursos, debates, workshops exclusivos para os assinantes. E você tem acesso a um acervo imenso, com mais de 75 cursos e 600 textos. Conheça lá andrebarcinski.com.br. Valeu demais!